Então, bom dia. Vamos lá para a nossa segunda aula de hoje, do dia 8/5, né? Com o terceiro colegial, terceiro ano. Então, vou compartilhar aqui. Então, você a partir daqui, tá? Slide 29, tá? Então, vamos lá. O último slide que nós tínhamos trabalhado está relacionado com a questão aqui da erosão causada pelos rios, né? Fluvial. E agora vamos trabalhar um pouquinho sobre a erosão pluvial, que é causada pela água das chuvas, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, ó. Quando a gente fala sobre erosão pluvial, nós estamos falando aí de uma questão muito séria, né? Relacionada com a falta de estabilidade do solo. Isso é causado por conta do desmatamento, retirada da vegetação, tá? Porque a raiz da planta, ela auxilia muito na infiltração, né, dessa água. Se você desmata, você retira aquela raiz, então ao invés da água infiltrar no solo, ele vai começar a escoar superficialmente, tá? E aí que começa o processo erosivo, tá certo? Então, não esqueci de tirar a foto, né? Espera aí só um pouquinho, gente. Deixa eu tirar aqui, senão depois vocês saem tudo de uma vez. E aí eu não consigo fazer a presença. Espera aí só um pouco. Aí. Voltar lá de novo. Então, se você desestabiliza aquele solo, você começa com o processo erosivo. Então, se você quer que uma propriedade, você tem uma fazenda e quer manter a estabilidade daquele solo, quer evitar que aconteça o processo erosivo, você não desmatar daquela forma louca, entendeu? Sai tirando tudo quanto é tipo de coisa do solo. Porque a vegetação, ela protege o solo. Ela reduz o impacto, né, da energia cinética da gota da chuva. Então, ao invés da gotinha na chuva cair diretamente no solo, ela bate na copa das árvores, aí depois ela vai escorrendo pelo tronco, né? Aí depois ela vai escorrendo até chegar no solo. Ela não tem energia, então ela vai bem devagarzinho, infiltra no solo. A raiz da planta ela vai ajudar na infiltração dessa água. Agora, quando você tira tudo, né, você tem impacto direto no solo, que causa ali um salpicamento. Aquela energia que ela baixa no solo ali, ó, por mais que seja só uma gotinha, gente, ela vai fazer uma camada, tipo um selamento, ela vai ficar bem dura por cima, né? Quando ela fica dura, reduz a infiltração e facilita o escoamento também, tá certo? Tanto que hoje, né, dentro daquelas práticas sustentáveis, né, hoje a palavra-chave é sustentabilidade, que nós temos, é o plantio direto. É você fazer a colheita, pega aquela ramagem toda, né, e deixa em cima do solo, porque ali ela vai proteger o solo do impacto que a gente tem aí da chuva. Além disso, nós temos a adubação verde acontecendo, onde toda a questão do nitrogênio, a matéria orgânica vai ser recapturada pelo solo, entendeu? Sem que você tenha que gastar dinheiro com produtos químicos para isso, tá certo? Então a retirada da vegetação intensifica esse processo, tá certo? Bom, como começa a coisa? Você desestruturou o solo, vai começar um processo erosivo. A primeira coisa que vai acontecer é o que nós chamamos de erosão em lençol, ou erosão laminar, porque ela forma uma lâmina de água que vai escorrer pelo solo, tá? Ou um lençolzão de água que ele desce contínuo sobre o solo. Ali ele vai movimentar a matéria orgânica, que no caso ela agrega o solo, e o silt também que agrega o solo. Então vai levando. Então, quando você tira silt e matéria orgânica, o solo começa a ficar mais susceptível ao processo erosivo, né? Aí que começa a primeira etapa da erosão propriamente dita. Porque a erosão laminar, ela é só retirando a camada superficial, que vai levando a outros processos, né? Aí entramos na segunda etapa, que é a erosão em sulco. O que é um sulco? Aquele lençol de água, aquela lâmina de água que está descendo, ela deixa de ser aquela coisa contínua, descendo relevo, e passa a encontrar canais concentrados. Então, gente, a erosão ali, ela adquire o formato de pequenos canais ali, com 1,5 cm, 2 centímetros, né, bem pequeno. Só que daí a água já começa a escorrer para dentro dele, e ela vai aprofundando esses canais. Então, esses sulcos que se formam, elas evoluem para o processo do que seria o terceiro aqui, ó, ravina. Aí essa ravina, ela já seria o processo erosivo que a gente consegue ver, entendeu? Mesmo de longe.
Então, a formação de ravinas é quando você tem ali entre 80 centímetros até 1,20 m de profundidade. É possível fazer a reversão disso aí, né, com máquinas, você pode jogar terra lá dentro, é possível fazer a reversão dele, tá? E reutilizar o solo. Agora, se você não cuidar, essa terceira fase aqui da ravina, ela virá a quarta, que é a vossoroca. Aí na fase da vossoroca é que está o problema, tá? Porque a vossoroca, gente, ela atinge o lençol freático. Quando ela atinge o lençol freático, aquela água que estaria parada lá, né, entre os grãozinhos de areia, por exemplo, né, estará esse espacinho vazio, tem água nele. Ele passa a movimentar e vai para o centro da erosão. Ele forma um córrego lá dentro. E aí não tem como mais fazer aquela água ficar parada, tá? Então atingiu o lençol freático, formou o córrego, acabou. Não tem como reverter mais o processo erosivo. Então não pode deixar chegar nesse processo chamado de vossoroca, tá? Então a laminar escoa pela superfície, sulco, pequenos canais concentrados, mas já começa a concentrar. A ravina é a expansão do sulco até chegar em torno de 80 centímetros a 1,20 m. E a vossoroca é o estágio final, onde ela tem em média de 3 a 4 metros de profundidade, onde atinge o lençol freático, tá? E aí o processo ele deixa de ser reversível, tranquilo? Formas de conter vossorocas, né? Nós temos várias formas que foram tentadas aí, mas todas foram um fracasso, tá? Então aqui, deixa eu passar que eu acho que eu tenho um exemplo de uma vossoroca lá em Ouro Preto. Não, tirei, não é aqui. Quando chega nesse estágio de vossoroca, né, já tentaram fazer paredões de concreto para conter essa vossoroca, colocar sacos carregados com areia ou com cascalho, restos de construção, galhos, entendeu? A única forma que eu já vi que deu certo no processo erosivo, que reduziu o processo, não é que você acabou com a vossoroca, não, ela parou de evoluir, tá? Plantar um tipo de bambu, que ele é pequenininho assim, que chama São José, entendeu? E ele pega muito rápido. Porque o bambu mesmo, que é o grandão, ele demora tanto a crescer que a raiz não aprofunda e vem a chuva e leva o bambu com terra e tudo, né? O São José ele consegue rapidamente infiltrar a raiz dele e ainda segura um pouquinho, tá? A única coisa que eu já vi que segura um pouquinho, tá? Você não consegue voltar ao que era antes, mais ou menos para de evoluir desse jeito aí. Movimento de massa, gente. Esse aqui cai bastante em vestibulares e em Enem também, tá? Porque esse aqui são, no caso, alguns desastres ambientais, né, que acontecem por conta de algum desarranjo aí. Tá? A questão de chuva demais, dependendo do tipo do solo, né, isso pode acontecer, tá? Então vamos lá. Rastejamento. Primeiro deles, deslocamento lento e contínuo de massas rochosas. Ou seja, isso aqui não tem problema. Não tem problema acontecer. A gente percebe muito isso aqui em áreas onde a gente tem aquela coisa assim, meio que acidentada. E aí você observa as árvores, elas estão todas tortas, né? Toda tortuosa, pela movimentação da massa. E aí você vai observar que alguns lugares também das cercas, tá vendo? Igual aqui, ó. As cercas, elas estão todas tortas, ó. Isso é por quê? Porque o solo está descendo bem devagarzinho. Então, isso aqui é um desastre? Não. Na verdade, é a movimentação natural do solo por conta da declividade, né? É a gravidade. Então, isso que vai acontecer, tá? Então, o rastejamento é um processo normal, não tem problema nenhum, tá? A corrida é perigoso. Esse aqui sim é um problema, tá? Ele está relacionado com a questão hidrodinâmica. O negócio aqui é água. Tem a presença de água ali, né? O excesso da água ela pode levar a esse tipo de escorregamentos aí, tá? Ele é muito rápido de acontecer. Geralmente, eles podem acontecer principalmente ali pela questão humana, né? Nós construímos isso. Eu lembro quando aconteceu aquela questão lá de corrida de lama em Brumadinho, aconteceu em Mariana, que lá é uma corrida, entendeu? Então nós fizemos todo aquele lago de rejeito, que acabou se rompendo e desceu aquela lama toda ali que matou aquele tanto de gente, tá? Então é uma corrida, é super perigoso, certo? Eu dei aula também em Paracatu, 5 anos de aula lá na Atenas. E aí indo para Unai, né, de longe a gente viu um paredão muito grande, né, na rodovia ali. Era uma área de rejeitos da RPM, tá? Daquela aquela mineração que eles tiram ouro lá da mina do ouro lá em Paracatu. Se aquilo rompe, gente, vai inundar a cidade inteira. E Paracatu fica no morro, né? Então é um problema muito sério ali, tá? Então, corrida, esse é perigoso. Então, ele é rápido e está relacionado com excesso de água. O escorregamento ou deslizamento, esse aqui geralmente ele é natural. Então, isso acontece por quê?
Está chovendo demais, o solo encharca e por peso, pela gravidade, ele escorrega e leva tudo, vegetação, aí vai em cima de rodovia, em cima de casas, entendeu? Então esse aqui também, você já tem uma área que ela é susceptível ao processo erosivo, ela vai ser intensificada, tá? Então causa alguns desastres. Geralmente ele é natural, tá? Pode ter ação do homem também, quando a gente mexe na natureza ali para uma construção de estrada, né? Mas geralmente ele é natural, certo? Eu tenho uma imagenzinha aqui sobre um escorregamento, um deslizamento. Deixa eu ver, não, que eu já pulei. Não sei o que eu fiz dele aqui. Eu tinha colocado um link para colocar ele aqui, mas tá fácil, tá? Deixa eu só interromper ele aqui. Espera aí só um pouquinho, gente. Eu vou passar ele para vocês. Eu não lembro se eu já tinha passado, mas eu acho que não. Ou já. Esse aqui, ó. Espera aí só um pouquinho que tá abrindo aqui. Não lembro se eu tinha passado ele para vocês na parte dos agentes internos. Mas, mesmo assim, vamos lá, a gente vê de novo, não tem problema não. Então, vou compartilhar ele com vocês. Tá dando para ver aí, gente? Ah, tem compartilhar som, né? Cada hora é um programa diferente. Então, esse... Compartilhar som. Então, vamos lá. Esse aqui foi lá no Japão. Então, no caso, é um deslizamento, tá vendo? Toda a vegetação descendo junto, olha. E eles perceberam a ruptura de movimentação do solo por sismicidade, e aí já foram e evacuaram a área, cercaram aqui para os carros não passarem. Então, olha o tanto de vegetação descendo de uma vez só. Olha o tamanho da mancha que escorregou. Para quem não viu. Eu imagino se fosse no Brasil uma coisa dessa aqui, poderia ter matado pessoas, né? Certo? Então, isso aqui seria um deslizamento. Vou voltar lá para a aula. Esse aqui. Beleza? Então vamos lá. Esse aqui é cobrado em provas, tá? Porque esse aqui é um desastre ambiental, então além de ser cobrado nas provas que são de Enem, que pega muita questão de desastres, né, de impactos ambientais, cai também vestibulares. Vamos lá, próximo. E o último agente transformador, né, no caso aqui, que pode transformar também a paisagem, somos nós, seres humanos, né? Quando, por nossa necessidade, a gente acaba interferindo também na natureza. Então, olha aqui, túnel Rebouças, né? Vários túneis tem no Rio de Janeiro, São Paulo, em BH acho que tem alguns também, mas mais em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Nós conseguimos entrar dentro da rocha com os nossos túneis para poder fazer ligação das cidades, né? Estamos intrometendo na natureza, né? Tentando encurtar distâncias. Quando construímos esses anéis viários gigantes, né? Muitas vezes, gente, às vezes tem colinas aqui, a gente sai dessas colinas, tira a colina do lugar para poder a rodovia passar retinha. Aqui, né, seria na Dinamarca. Então, eles levantaram isso aqui por conta da passagem de navios e porque aqui tem uma área com as ondas que são mais violentas, tá? São mais gigantes. Então, tinha muito desastre, tinha muito carros, né, que sofriam aqui por conta disso, com as ondas gigantes batendo. Aí eles levantaram tudo. Isso aqui é no Brasil, nossa intromissão, né? Na década de 80, Serra Pelada, com a retirada dos minérios que a gente tem por ali, hoje sobrou essa área de rejeito aqui, toda cheia de mercúrio, né, contaminado, então não tem vida aqui nesse lugar. Sobrou ali de herança, né, para o povo, né, só a parte do rejeito aqui do lago, tá? Aqui quando nós ocupamos os morros, lembra que é proibido, não pode ocupar morro, né, acima de 60 graus ali, é uma área que é proibida de ocupação, a gente ocupa 70, 80 graus de declividade, né?
Então, isso aqui é proibido porque quando encharca tudo isso aqui, gente, isso aqui desestabiliza e pode descer toda aquela lama, né? Então, pode ser uma corrida, pode ser um deslizamento, tá? Aí mata aquele tanto de gente, destrói tudo, e o povo ainda acha que é a natureza que tem culpa disso. Que quando nós vamos construir uma usina hidrelétrica, desvia o rio e vamos construir uma barragem, né? Bem no meio aqui, ó. Nós estamos intrometendo a natureza também. Então, nós também fazemos modificações, ó. Então, aqui é desvio do rio, que é feito com dinamite, né? Para poder a água ser desviada e fazer a construção ali da represa. Aqui é a região do aterro do Flamengo. Flamengo, Botafogo, né? Em Vitória, na Expedição também tem. Nós aterramos manguezais e construímos toda uma parte urbana na região que antes era um manguezal, que é uma área de proteção ambiental. Olha a nossa intromissão na natureza também. Isso aqui não era para estar todo urbanizado desse jeito, né? No Rio de Janeiro, nessa região aqui do aterro do Flamengo, né? É a Avenida das Nações, bonita, né? Cheia de avenida para todo lado, prédio, tudo em área que antes era dos manguezais. Bom, deixa eu só olhar as horas aqui, que tem hora que eu me perco. Dá tempo. Alguns conselhos importantes, tá? Primeiro, falésia, esse paredão aqui, ó. Então, geralmente a gente tem a praia, a cidade, depois tem as rochas lá para trás. Aqui não, vai terminar direto nesse paredão, é chamado de falésia. Aqui é uma falésia magmática, na região de Torres, no Rio Grande do Sul, tá vendo? Então não tem praia, ele termina direto nesse paredão aqui, ó. Então a gente chama de falésia. Ah, é daqui, ó, das falésias que saem os sedimentos que formam as praias. Então aqui acontece a abrasão, destrói isso aqui, tira o sedimento e deposita em outros lugares formando as praias. Também em Torres, no Rio Grande do Sul. Aqui é uma restinga, é uma ilha formada por sedimentos, tá vendo? Nesse ponto aqui, ó. Então, aqui nessa região é formado por sedimentos, deposição eólica. Aí desse lado de cá você observa como tem vegetação, é onde a onda chega. Do lado de cá já tem. A Ilha de Solteira, Ilha Bonita, ela é formada assim, litoral sul de São Paulo. Também é restinga. Aqui é um túmulo, então era uma ilha e ela foi ligada com o continente aqui, ó, por uma restinga, tá vendo? Então não posso chamar esse clima de ilha, porque ela é cercada de água por todos os lados. Então é chamada de túmulo. Também é um túmulo sem vegetação. Aqui é uma ilha, no caso é uma ilha oceânica, Vanuatu, né, que é parte de um país. Aqui já é uma ilha costeira, em Rio de Janeiro, formando as Ilhas Cagarras. Recifes. Então, os recifes aqui podem ser orgânicos ou inorgânicos. Tá vendo? Esse aqui, no caso, é o da Grande Barreira da Austrália. Aqui a vida, né, considerada a floresta amazônica das águas, tá? Essa barreira de recifes australiana. Quem assistiu o Nemo, né, mostrava sobre ele lá. E é isso. Pessoal, alguma pergunta em relação ao que nós vimos agora? Porque agora acabou a geologia, tá? Então a próxima agora, se eu não estou enganado, eu tenho que dar uma olhada ali o que é a próxima matéria, mas eu acho que se não acabou, deve ter só mais uma da apostila 1 para a gente pular para a apostila 2 já, tá? E aí, alguma pergunta? Well, Oi. qual que é a diferença daquele deslizamento com aquele outro corrimento? Corrida. O deslizamento, geralmente, ele é natural, entendeu? Então, você tem ali uma área que tem uma desestruturação, chove muito, aí desliza, desce tudo. Geralmente é área vegetada. Já a corrida, ela é um desastre ocasionado mais pelo homem mesmo, de ocupação errada. Então, a gente ocupa áreas que têm declividade muito alta, entendeu? Ué, então aquela que quando acontece no Rio de Janeiro não é, é uma corrida, não é um... Em grande parte são corridas. Ah, tá. Porque são áreas ocupadas já. É o Uhum. excesso de água. O deslizamento, ele acontece mais em áreas que têm vegetação, entendeu? Dá para diferenciar assim. É que eu sempre ouvi falar de deslizamento. É porque, na verdade, a olho grosso da gente olhar, é tudo a mesma coisa, né? Tá descendo terra lá de cima, então o povo chama tudo de deslizamento. Mas tem diferença. A corrida é quando você causa um desequilíbrio ali com as construções, e aí você tem o deslizamento causado pelo homem. Com a questão da água, tá? Muito chuva. Mais algum, gente? Não? Então tá bom. Então até a semana que vem. Abraço para vocês, tá? Até mais.